Ao longo da história, impérios ascenderam e caíram, mas nenhum deles conseguiu governar toda a humanidade de maneira absoluta. No entanto, a profecia registrada em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, aponta para um cenário completamente diferente, revelando um momento em que a besta receberá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Essa declaração não descreve apenas força militar ou influência política. Ela retrata a formação de um sistema global integrado, centralizado e tecnologicamente avançado, capaz de exercer controle sobre populações inteiras. O texto bíblico configura esse domínio como algo sem precedentes, existindo apenas no período final da história humana, quando o mundo caminhará para uma estrutura de governo unificado, sustentado por mecanismos de vigilância, coerção e adoração compulsória. Muito antes das tecnologias modernas e dos debates geopolíticos do século XXI, a ideia de uma união global já aparecia em textos antigos e aspirações humanas. Desde o tempo da Torre de Babel, existiu o desejo de reunir povos sob um único sistema de autoridade. Na visão bíblica, esse impulso não é apenas político, mas espiritual, refletindo um movimento de centralização que tenta substituir a soberania divina. A profecia do Apocalipse representa o ápice desse impulso humano, quando líderes mundiais e sistemas ideológicos convergirão para tentar organizar a humanidade sob um único comando. Essa ambição, ainda que apresentada como promessa de paz, unidade e prosperidade, carregará em seu núcleo um caráter coercitivo e manipulador. A figura da besta em Apocalipse 13 vai muito além de um indivíduo isolado. Ela representa um sistema completo, uma estrutura organizada que combina política, religião e tecnologia. Esse sistema é descrito como recebendo autoridade para estabelecer controle total sobre todos os povos, o que indica uma centralização global sem precedentes. O poder da besta não surge espontaneamente. Ele se desenvolve a partir de alianças internacionais, crises globais e colapsos sociais que impulsionam o mundo a buscar soluções unificadas. O texto bíblico mostra que essa autoridade não será conquistada apenas pela força, mas por meio de um sistema persuasivo que parece oferecer respostas diante do caos, mas que gradualmente exigirá submissão absoluta. Nenhum governo mundial surge sem uma crise que o torne necessário. Ao longo da história, momentos de colapso econômico, pandemias, guerras e tensões globais geraram movimentos que tentavam unificar nações sob tratados ou alianças. O Apocalipse sugere que no período final, as crises serão tão amplas e simultâneas que transformarão a ideia de governo global em uma solução lógica aos olhos das nações. Será nesse ambiente de vulnerabilidade que a besta emergirá como figura de autoridade, apresentando respostas rápidas e pragmáticas para problemas que ultrapassam fronteiras. A profecia descreve esse processo como uma armadilha gradual, onde a busca por segurança abrirá caminho para a perda da liberdade. Ao analisar a profecia sob a luz da era digital, é impossível ignorar o papel das tecnologias modernas. Sistemas de rastreamento, inteligência artificial, reconhecimento facial, moedas digitais e integração global de dados criam, pela primeira vez na história, as condições necessárias para um controle unificado e em tempo real da população mundial. A profecia de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, ganha contornos ainda mais nítidos quando observamos a capacidade atual de monitorar comportamentos, influenciar decisões e limitar acessos por meio de simples comandos digitais. Essa infraestrutura tecnológica se torna o alicerce para o poder global da besta, permitindo que sua autoridade alcance todas as nações sem resistência significativa. Nenhum governo mundial se sustenta apenas com força política.
Ele depende de controle econômico. As Escrituras mostram que, no futuro, o sistema da besta terá autoridade direta sobre comércio, circulação de bens e acesso financeiro. A globalização atual já interliga países em uma dependência econômica sem precedentes, onde decisões em um continente reverberam imediatamente em outro. O domínio econômico mundial será uma poderosa ferramenta de imposição, transformando o comércio internacional em mecanismo de submissão. A profecia aponta que, quando esse sistema estiver completamente estabelecido, a capacidade de comprar ou vender estará diretamente relacionada à obediência às regras impostas pela autoridade global. A formação de um governo único mundial não acontece de forma abrupta. Ela resulta de alianças graduais entre blocos de poder. Organizações internacionais, tratados multilaterais e acordos de governança global já pavimentam o caminho para um sistema unificado. A profecia de Apocalipse sugere que essas alianças se tornarão cada vez mais profundas, convergindo para uma autoridade central que representará os interesses de múltiplas nações. Essa estrutura funcionará como uma espécie de administração global, capaz de legislar, mediar conflitos e tomar decisões vinculantes para todos os países. A besta emerge justamente desse ambiente político complexo, onde as nações cedem soberania em troca de estabilidade. O governo mundial profetizado não será apenas político, mas também espiritual. Apocalipse 13 descreve a atuação de uma segunda besta, frequentemente associada a um líder religioso global que promoverá a adoração ao primeiro sistema. Isso indica que o domínio final não dependerá apenas de força geopolítica, mas também de alinhamento ideológico e religioso. Essa figura terá papel crucial em legitimar o governo mundial, apresentando-o como solução pacífica e necessária para a humanidade. Essa fusão entre poder político e autoridade espiritual ampliará a influência do sistema global, tornando sua aceitação mais natural e até desejável. A profecia não descreve um governante que assume o poder contra a vontade do povo. Pelo contrário, ela sugere fascínio, admiração e apoio global. Crises profundas e expectativas messiânicas podem levar multidões a enxergar o líder mundial como salvador. O poder da besta é alimentado pela busca coletiva por segurança e estabilidade. Esse cenário cria um ambiente ideal para manipulação social, onde discursos de unidade e progresso escondem um sistema autoritário. O apoio das massas se torna o combustível para a implementação de políticas globais coercitivas, ampliando a influência e o alcance do governo mundial. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo acontecendo no mundo que vai além das notícias e das explicações superficiais. Por isso, para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. Agora, vamos aprofundar ainda mais o que Apocalipse revela sobre o avanço desse sistema global e o impacto direto que ele terá na vida de todos nós. O texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, afirma que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E, além disso, que lhe foi dada autoridade sobre todas as nações. Esta declaração revela uma concessão temporária de poder, permitindo que a besta ultrapasse limites políticos e espirituais. O alcance global desse domínio indica que não se trata apenas de um regime opressor regional, mas de uma estrutura com legitimidade reconhecida. Essa autoridade será construída lentamente, por meio de discursos que prometem proteção,
justiça e unidade, mas que na prática sufocarão qualquer forma de oposição. A perseguição aos que preservam a fé revela que, no ápice desse governo, liberdade religiosa e liberdade de consciência serão severamente restringidas. Outro elemento marcante da profecia é o fato de que as nações não apenas obedecerão à besta, mas a adorarão. Isso revela que o sistema global não funcionará apenas por imposição, mas também por adoração ideológica. A idolatria moderna não precisa se manifestar diante de imagens físicas. Ela pode surgir diante de conceitos, líderes carismáticos e sistemas que prometem resolver problemas profundos da humanidade. A adoração pública será apresentada como compromisso com a paz global e com a solidariedade universal, mas, espiritualmente, representará submissão ao sistema da besta. Assim, a obediência será revestida de um discurso moral, tornando sua aceitação ainda mais ampla. As tensões internacionais, conflitos regionais e disputas por recursos criam um cenário ideal para que a humanidade deseje uma liderança centralizada. A profecia sugere que esse ambiente não será acidental. Será o resultado de décadas de instabilidade crescente, onde nenhum país isolado conseguirá oferecer soluções definitivas. A necessidade de coordenação global para resolver crises financeiras, ambientais e sanitárias atuará como motor para a criação de estruturas supranacionais. Com o tempo, essas estruturas se tornarão indispensáveis e as nações cederão autonomia em nome da estabilidade mundial. A besta surge como resultado desse processo histórico e político. Nenhum governo mundial existe enquanto os países mantiverem controle absoluto de suas fronteiras, leis e sistemas econômicos. A profecia aponta para um momento em que as soberanias nacionais serão reduzidas gradualmente, gerando uma administração global padronizada. Esse movimento não será repentino. Ele ocorrerá por meio de tratados, compromissos e legislações internacionais que limitarão a autonomia individual dos países. Quando as nações perceberem que já não conseguem resolver desafios de forma isolada, aceitarão a necessidade de uma governança superior. A renúncia parcial de soberania abrirá espaço para uma estrutura global robusta, que no final será dominada pela besta. A profecia descreve a besta como alguém capaz de unificar povos diversos, línguas distintas e culturas divergentes. Essa habilidade de agregar multidões revela um líder estrategista, carismático e persuasivo. Ele será visto como alguém que traz ordem ao caos, surgindo em um momento de tamanha crise que sua ascensão parecerá inevitável. O discurso central dessa liderança será pautado em paz, progresso sustentável e cooperação global. Porém, por trás dessa narrativa estará o objetivo final de concentrar poder absoluto. Esse líder será saudado como visionário, mas operará a partir de uma agenda espiritual sombria que culminará na perseguição aos que resistem. A economia global será o principal elo de conexão entre países, funcionando como o combustível que sustenta o governo mundial. A interdependência econômica já é uma realidade, mas, segundo a profecia, ela atingirá um nível em que nenhum país poderá sobreviver fora do sistema centralizado. A besta utilizará esse cenário como ferramenta para impor suas regras, estabelecendo padrões financeiros globais e mecanismos de controle digital. Na prática, o acesso a mercados, empregos e recursos dependerá da conformidade com as diretrizes dessa autoridade mundial. Esse poder econômico absoluto transformará o sistema global em uma máquina altamente eficiente de submissão populacional. A construção desse governo mundial será viável graças à tecnologia. Sistemas de vigilância, bancos de dados interligados, algoritmos preditivos e plataformas digitais unificadas
permitirão que a besta monitore comportamentos individuais em tempo real. Essa estrutura criará uma sensação de segurança coletiva, mas ao mesmo tempo eliminará qualquer espaço para a privacidade. A tecnologia servirá como instrumento para detectar dissidentes, controlar acessos e estabelecer padrões obrigatórios de conduta. Na prática, essa rede global permitirá que a autoridade da besta alcance cada indivíduo, tornando impossível escapar do sistema sem enfrentá-lo diretamente. Nenhum sistema totalitário se sustenta sem uma poderosa máquina de propaganda. A profecia indica que a besta terá capacidade de influenciar as massas por meio de discursos persuasivos e sinais impressionantes. No contexto moderno, essa manipulação se dará através de mídias globais, redes sociais controladas e narrativas padronizadas que reforçarão a visão oficial do governo mundial. A propaganda apresentará o sistema como a última esperança da humanidade, enquanto qualquer oposição será tratada como ameaça à ordem e à segurança global. Essa estratégia consolidará a autoridade da besta, transformando a opinião pública em instrumento de dominação. A transição para um governo mundial exigirá sacrifícios, e as liberdades individuais estarão entre os primeiros alvos. A profecia sugere um período em que os direitos humanos serão reinterpretados para se adequar ao bem coletivo. Liberdade de expressão, privacidade, crença e escolha serão relativizadas em nome da estabilidade global. Gradualmente, o que antes era considerado direito inviolável será visto como obstáculo à paz unificada. Essa mudança não ocorrerá por violência explícita, mas por meio de discursos que convencerão as pessoas de que abrir mão de sua liberdade pessoal é preço necessário para viver em um mundo seguro. Ao final desse processo, o mundo estará completamente integrado sob uma autoridade única. A profecia descreve um sistema onde populações inteiras obedecem não apenas por força, mas por um condicionamento. Quando esse estágio for alcançado, a besta terá controle pleno sobre governos, economias e crenças, cumprindo literalmente o que Apocalipse capítulo 13, versículo 7, profetizou. O mundo terá se convertido em uma estrutura homogênea, onde divergências serão tratadas como crimes e onde a centralização absoluta será considerada normal. Esse é o ápice da profecia. O momento em que a humanidade entrega seu futuro nas mãos de uma única liderança global. À medida que analisamos a consolidação de organismos internacionais e tratados globais, torna-se evidente que a busca por uma coordenação unificada avança por caminhos estratégicos. Nos bastidores, fóruns multilaterais discutem padrões comuns de governança, segurança digital, protocolos de vigilância e respostas coordenadas a crises de escala mundial. Essa dinâmica, embora apresentada como um esforço de cooperação, reforça a percepção de que a humanidade caminha para estruturas cada vez mais centralizadas. A profecia de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, encontra eco nesses movimentos, sugerindo que o controle sobre toda tribo, povo, língua e nação pode emergir não apenas pela força, mas por necessidades globais que pressionam governos a ceder autonomia em nome da estabilidade. Neste ponto da narrativa, o espectador percebe que o avanço desse modelo ocorre de maneira silenciosa, incremental e frequentemente disfarçada sob discursos de progresso, criando uma atmosfera de expectativa sobre o que virá a seguir. Outro elemento essencial dessa trajetória é o domínio das plataformas digitais, que controlam a comunicação global. Com bilhões de usuários conectados à mesma rede, empresas e instituições adquirem capacidade inédita de influenciar comportamentos, moldar opiniões e padronizar o fluxo de informações.
Essa uniformização cria uma percepção universal de realidade, o que facilita a aceitação de políticas, regras e discursos centralizados. A profecia ganha nova profundidade quando observamos a sincronia entre poder informacional e autoridade política, pois um governo global não depende apenas de estruturas físicas, mas da capacidade de controlar narrativas. Na medida em que essas plataformas definem tendências, suprimem conteúdos e amplificam mensagens específicas, torna-se possível enxergar como sistemas digitais podem funcionar como ferramentas-chave na construção de um ambiente favorável a um poder único, amplificando sua voz sobre todos os povos e nações. Para compreender essa transição, é fundamental analisar também a ascensão de tecnologias de rastreamento, identificação biométrica e monitoramento em tempo real. Tais sistemas, cada vez mais integrados, têm sido implementados em aeroportos, fronteiras, eventos públicos e até em serviços financeiros. O discurso oficial enfatiza segurança e eficiência, mas sua função estratégica vai além. Consolidam uma infraestrutura global, capaz de identificar qualquer pessoa, em qualquer lugar, com precisão crescente. Essa rede de controle oferece o cenário ideal para que um governo mundial estabeleça padrões universais de vigilância. Conectando esse ponto à profecia, vemos como o domínio sobre tribos e nações pode ocorrer por meio de sistemas tecnológicos que ultrapassam fronteiras e operam de forma contínua, criando uma teia global, na qual nenhum deslocamento ou transação escapa ao monitoramento. No campo econômico, a convergência global se intensifica por meio da interdependência financeira e da digitalização do dinheiro. Bancos centrais em diversas regiões do mundo aceleram o desenvolvimento de moedas digitais, argumentando que elas garantirão agilidade, segurança e rastreabilidade total. A adoção dessas tecnologias pavimenta o caminho para sistemas compatíveis entre si, permitindo que transações internacionais se tornem unificadas e centralizadas. Com isso, a ideia de autonomia monetária perde força diante de uma estrutura que exige, cada vez mais, padrões comuns. Este aspecto dialoga diretamente com o avanço profético, que descreve um domínio extensivo, pois um governo global não se sustenta sem controle econômico. O público compreenderá que quando moedas, sistemas de pagamento e identidades digitais convergem, o passo seguinte é a coordenação política, conectando economia e autoridade em um ciclo que pode evoluir para um domínio mundial. Convido você a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque as próximas revelações vão conectar cada ponto desta profecia de maneira surpreendente. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações, garantindo que você não perca nenhuma das próximas análises proféticas que estamos preparando. Essa ação simples fortalece a comunidade e mantém você sempre à frente no entendimento dos acontecimentos proféticos. Retomando o fio narrativo, destacamos que o cenário previsto em Apocalipse não surge repentinamente, mas como resultado de décadas de transformação estrutural. Cada mudança global, vista isoladamente, parece inofensiva ou progressista. Mas quando reunida, revela a formação de um sistema mundial predisposto a aceitar governança centralizada. Esse bloco reafirma o propósito do vídeo e prepara a transição para o encerramento. Dentro dessa dinâmica, destaca-se o papel das instituições financeiras internacionais, que estabelecem parâmetros unificados para países com economias frágeis ou dependentes. Essas diretrizes moldam políticas públicas, impõem restrições e condicionam investimentos a padrões globais. O conjunto dessas ações fortalece uma estrutura em que decisões locais passam a depender de organismos centralizados. Com isso, o espectador visualiza de forma clara
como, em termos práticos, um governo mundial poderia operar por meio da pressão econômica e da dependência financeira. Essa construção narrativa reforça o tema central. O poder da besta, descrito no Apocalipse, não se manifesta apenas de forma simbólica, mas pode ser articulado por meio de mecanismos modernos que centralizam decisões e influenciam sociedades inteiras. Ao relacionar profecia e geopolítica contemporânea, observamos que crises globais funcionam como catalisadores para propostas centralizadoras. Guerras, pandemias e colapsos econômicos criam ambientes em que a população anseia por soluções rápidas, estáveis e coordenadas. Nesse contexto, líderes internacionais sugerem estruturas supranacionais para administrar emergências, alegando que sistemas isolados não são mais suficientes em um mundo totalmente interconectado. A narrativa bíblica encontra paralelo nesse ciclo de caos e reorganização, indicando que uma autoridade mundial pode emergir não por conquistas militares, mas pela promessa de ordem e segurança. Esse ponto sustenta o desenvolvimento do roteiro, mostrando que momentos de vulnerabilidade coletiva aceleram decisões que moldam o futuro político global e aproximam o cenário descrito na profecia de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Outra camada importante está na fusão entre ciência, política e tecnologia, que dá origem a sistemas de governança altamente especializados. Organizações globais que operam com foco técnico ganham influência na definição de regras internacionais para saúde, clima, energia e segurança digital. Embora sua atuação seja apresentada como neutra, o impacto de suas recomendações afeta diretamente governos e sociedades inteiras. A autoridade dessas instituições reforça o conceito de um comando centralizado capaz de guiar decisões mundiais. Ao relacionar isso com a profecia, o público compreende que o domínio global pode surgir como resultado da concentração de conhecimento e expertise. A narrativa se fortalece ao apresentar como esse poder técnico, pouco visível ao cidadão comum, molda políticas que influenciam todos os povos, criando terreno fértil para uma liderança mundial unificada. O avanço das redes de comunicação e a integração cultural também contribuem para a construção de um cenário global homogêneo. Filmes, música, moda e discursos políticos circulam pelo mundo em velocidade instantânea, criando padrões universais de pensamento e comportamento. Essa uniformização reduz resistências a propostas globais, pois as sociedades passam a compartilhar valores, narrativas e expectativas semelhantes. Tal fenômeno facilita a aceitação de normas unificadas e diretrizes coordenadas, dando suporte ao modelo de um governo mundial. Ao analisar essa dinâmica no roteiro, reforçamos a ideia de que o domínio sobre todas as nações pode emergir de maneira natural, impulsionado pela cultura global. Outro elemento fundamental é a construção de sistemas jurídicos internacionais capazes de arbitrar conflitos entre países. Tribunais e conselhos multilaterais criam precedentes legais que limitam a autonomia nacional e estabelecem diretrizes comuns. Essas decisões, embora apresentadas como instrumentos de justiça global, também reforçam a ideia de uma autoridade superior acima de governos individuais. Ao apresentar isso, o roteiro aprofunda a compreensão do espectador sobre como um governo mundial pode operar na prática, não pela imposição direta, mas pela consolidação de um arcabouço legal que ultrapassa fronteiras. Observamos que a soma de todas essas estruturas financeiras, tecnológicas, jurídicas e comunicacionais forma o alicerce de um modelo global cada vez mais coeso. Mesmo sem uma liderança única estabelecida, o sistema já opera como uma engrenagem interligada, facilitando a implementação de políticas universalizadas.
A profecia de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, ecoa nessa convergência, sugerindo que o domínio sobre todas as nações poderia surgir quando esses pilares finalmente se alinham sob uma autoridade central. A partir deste ponto, avançamos para a análise das tensões internacionais, que aceleram a demanda por governança unificada. Conflitos regionais, disputas tecnológicas e competições militares criam um cenário em que alianças e blocos de poder se fortalecem para garantir estabilidade e influência. Em períodos de instabilidade, surgem propostas de mediação global capazes de intervir em conflitos antes que eles extrapolem fronteiras. Essa dinâmica reforça a percepção de que o planeta se encaminha para estruturas de comando mais centralizadas, nas quais decisões críticas passam a depender de conselhos e organizações transnacionais. Ao fazer essa conexão com a profecia, mostramos como o domínio sobre toda tribo, povo, língua e nação pode ganhar formatação política concreta quando a segurança internacional deixa de ser responsabilidade exclusiva de governos locais e se transforma em função de entidades globais dotadas de autoridade ampliada. Nesse contexto, destacamos a influência de pactos multilaterais, que unem países sob normas comuns de defesa, vigilância e operações estratégicas. Esses acordos, frequentemente apresentados como mecanismos de cooperação, criam compromissos que limitam a autonomia nacional e estabelecem diretrizes obrigatórias para todos os participantes. Assim, interesses regionais passam a ser substituídos por interesses globais. Ao compor este trecho do roteiro, reforçamos a ideia de que tais pactos funcionam como peças de um grande quebra-cabeça que lentamente molda um sistema único de autoridade mundial. A convergência dessas alianças geram consequências que ressoam com o cenário profético, pois ilustram como uma entidade global poderia, em teoria, assumir o papel de mediadora absoluta, influenciando diretamente a política e a soberania de todas as nações envolvidas, preparando o terreno para um governo unificado. Outro elemento que merece análise é a expansão de políticas de padronização global, aplicadas em áreas como saúde, segurança alimentar, energia e proteção ambiental. Organizações internacionais definem parâmetros que os países adotam progressivamente, criando um conjunto de normas universais. Essa padronização fortalece a noção de que o mundo ideal é o mundo uniformizado, no qual legislações e práticas operam como engrenagens de um mesmo sistema. Ao correlacionar isso com a profecia de Apocalipse, o espectador percebe como essa tendência pode aproximar a realidade contemporânea da imagem de uma estrutura global capaz de governar todos os povos. Este parágrafo reforça a narrativa de progressão, mostrando que a busca por soluções globais constantemente empurra a humanidade para um modelo que torna natural a presença de um comando centralizado, mesmo que ainda não declarado. Observamos também a crescente dependência de infraestruturas mundiais de tecnologia e comunicação. Satélites, cabos submarinos, data centers e redes de alta velocidade formam uma estrutura que transcende qualquer fronteira e funciona como um sistema nervoso global. Sem esses recursos, nenhuma grande nação consegue operar plenamente. Essa dependência cria vulnerabilidade, mas também incentiva a coordenação internacional, pois qualquer falha pode gerar impacto planetário. Ao abordar esse aspecto, mostramos como essa interconexão tecnológica cria ambiente propício para a centralização absoluta, já que proteger, monitorar e controlar a rede exige autoridade ampliada. Assim, o domínio profético se torna mais plausível, pois todas as tribos e nações estariam, direta ou indiretamente, conectadas e submetidas a um sistema de supervisão contínua.
Quando analisamos a postura das grandes potências em relação à governança global, percebemos uma tendência clara. Apesar de divergências estratégicas, há consenso sobre a necessidade de modelos que evitem crises de escala mundial. Esse consenso abre espaço para instituições centrais conduzirem debates, regulamentar ações e até impor decisões quando necessário. Esse movimento delimita uma transição lenta, porém constante, para a aceitação de um comando internacional ampliado. A partir dessa leitura, o espectador entende que uma liderança mundial pode surgir não da imposição, mas de acordos progressivamente negociados. Essa evolução dialoga com a narrativa profética, pois mostra como a autoridade descrita em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, pode emergir quando líderes globais, diante de desafios incontroláveis, convergem para soluções unificadas que, inevitavelmente, ampliam a centralização de poder. Outro pilar dessa análise está na expansão das identidades digitais, que vêm sendo adotadas como solução para facilitar acesso a serviços, registros financeiros e sistemas de segurança. Esse modelo conecta dados pessoais a plataformas globais, que podem operar sob protocolos comuns entre diversos países. Ao destacar esse ponto, reforçamos que identidades digitais são ferramenta estratégica para qualquer estrutura organizacional global. Quanto mais pessoas dependem delas, mais simples se torna instituir mecanismos de controle transversal. A relação com a profecia torna-se evidente quando pensamos que uma autoridade mundial precisaria de meios para identificar, monitorar e administrar bilhões de indivíduos simultaneamente. A digitalização crescente da sociedade também redefine o conceito de privacidade. O que antes era considerado dado pessoal agora é analisado como recurso estratégico global. Governos, empresas e instituições acumulam grandes quantidades de informação, criando sistemas que permitem prever comportamentos, antecipar movimentos populacionais e reforçar normas de segurança pública. Esse acúmulo de dados facilita a construção de estruturas de comando que ultrapassam a capacidade de qualquer nação isolada. Combinar vigilância e análise de dados torna-se chave para qualquer sistema autoritário moderno. Ao estabelecer essa conexão, o roteiro evidencia como a profecia que descreve domínio total encontra terreno fértil em uma era em que privacidade se torna exceção e controle se torna padrão. Em paralelo, a crescente influência de conselhos globais sobre práticas educacionais reforça a padronização ideológica que sustenta modelos de governo unificados. Diretrizes sobre conteúdo curricular, ética digital e formação cidadã são implementadas em larga escala, moldando gerações inteiras com valores semelhantes. Embora esse processo seja frequentemente apresentado como avanço civilizatório, ele cria condições para que mensagens globais sejam facilmente aceitas. A uniformização educacional favorece a criação de uma mentalidade planetária, capaz de aceitar a transição para um governo global com menor resistência. Esse ponto amplia a força narrativa do vídeo, reforçando a ideia de que o domínio mundial profetizado pode ser sustentado não apenas por força política, mas por uma cultura global, homogeneizada. A seguir, analisamos como a expansão de sistemas de certificação internacional afeta o funcionamento de empresas, governos e instituições de forma direta. Esses padrões definem leis, normas de qualidade, requisitos ambientais e procedimentos de segurança que, uma vez adotados, tornam-se obrigatórios. A criação de um universo regulatório comum facilita o controle centralizado, pois estabelece regras idênticas para países completamente diferentes. Isso reforça a percepção de que o planeta está sendo moldado para operar sob uma única lógica administrativa.
Ao relacionar esses padrões com a profecia, o espectador compreende como medidas aparentemente técnicas podem constituir a base prática para uma autoridade global, capaz de reger e fiscalizar todas as nações. Para concluir este conjunto, aprofundamos o impacto dos movimentos civis globais, que surgem simultaneamente em diversos países e pressionam por mudanças alinhadas a agendas internacionais. Esses movimentos, muitas vezes amplificados por redes sociais e apoiados por organizações transnacionais, exercem influência significativa sobre políticas públicas. A coordenação entre esses grupos demonstra que causas globais conseguem ultrapassar governos e fronteiras, criando força política mundial paralela. Quando analisamos esse fenômeno sob a luz da profecia, observamos que ele pode funcionar como suporte social para a ascensão de uma autoridade global. Assim, encerramos este bloco reforçando que múltiplos sistemas sociais, tecnológicos, políticos e culturais trabalham simultaneamente para construir um cenário que se aproxima progressivamente do domínio descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Ao entrarmos na reta final da análise, observamos como crises ambientais globais se tornaram eixo central de debates políticos internacionais. O discurso de que problemas climáticos exigem soluções unificadas fortalece a ideia de governança planetária. Organismos globais passam a determinar metas, fiscalizar ações e aplicar sanções em casos de descumprimento. Esse movimento altera profundamente a dinâmica das nações, pois decisões internas passam a depender de diretrizes externas. Ao conectar esses elementos à profecia, reforçamos que uma autoridade mundial pode emergir através da gestão de recursos essenciais para a sobrevivência humana, como água, energia e clima. Essa conexão amplia o impacto narrativo, mostrando que a transição para um poder global pode ser sustentada por argumentos de urgência e preservação da vida, criando repercussão emocional no público. Outro aspecto fundamental está na integração dos sistemas militares através de alianças internacionais que padronizam doutrinas, tecnologias e operações. Essa interoperabilidade crescente permite que países atuem como um único corpo militar em situações de crise global. O público entende que, ao alinhar forças armadas sob uma mesma lógica, o caminho para uma autoridade central, capaz de coordenar e comandar essas operações, se torna mais plausível. Ao relacionar isso com a profecia, percebemos que um governo mundial precisaria não apenas de poder político, mas também de meios para impor decisões. Essa análise adiciona tensão narrativa, pois demonstra que a estrutura para uma força global já existe em forma fragmentada, aguardando apenas a liderança central que unificaria sua atuação. A análise agora se volta ao conceito de estabilidade global, frequentemente defendido como objetivo máximo por líderes e organizações internacionais. Quanto maior a intensidade das crises econômicas, políticas e ambientais, mais forte se torna o argumento de que apenas um modelo de governo consolidado pode garantir segurança e ordem. Essa justificativa cria terreno fértil para líderes carismáticos que apresentem discursos de solução total, prometendo reorganizar o mundo sob uma nova estrutura política. A profecia de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, ganha tom ainda mais realista, quando percebemos que o desejo por estabilidade absoluta pode levar populações inteiras a aceitar um governo unificado. Ao aprofundar o tema, destacamos que mudanças estruturais não acontecem apenas pelo campo político ou militar, mas também pela esfera emocional coletiva. Populações traumatizadas por guerras, pandemias ou crises financeiras tendem a aceitar modelos de governo que ofereçam segurança imediata. Essa disposição emocional
facilita a ascensão de sistemas centralizados. A narrativa profética se torna ainda mais clara quando analisamos como o medo e a esperança, combinados, são forças sociopolíticas poderosas. Esse parágrafo reforça a ligação entre comportamento humano e cumprimento profético, mostrando que o domínio global não surge apenas de forças externas, mas também de condições internas que preparam o coração das pessoas para aceitar mudanças drásticas na ordem mundial. Prosseguindo, observamos como a centralização do poder informacional se torna um ponto crucial para a implementação de um governo mundial. Plataformas digitais de alcance planetário moldam percepções de verdade, reforçam narrativas específicas e filtram conteúdos considerados inconvenientes. Essa dinâmica cria uma realidade interpretada de forma massificada, na qual mensagens centrais são absorvidas sem contestação significativa. Ao conectar essa tendência à profecia, o público entende que controlar a informação é controlar as nações. Esse parágrafo intensifica dramaticamente a ideia de que uma estrutura global pode se sustentar através da manipulação inteligente da informação, transformando a percepção coletiva em ferramenta de domínio. Outro ponto relevante é a progressiva aceitação social de sistemas centralizados como sinônimo de eficiência. À medida que governos oferecem serviços digitais unificados, desde saúde até finanças, o público passa a associar centralização com praticidade. Essa visão cria terreno fértil para sistemas ainda mais amplos, nos quais uma autoridade global poderia administrar serviços essenciais de forma integrada. A narrativa profética ganha força ao demonstrar como pequenas facilidades do cotidiano podem levar à adoção de estruturas globais mais abrangentes. Esse parágrafo amplia a profundidade do roteiro, mostrando que o domínio mundial não precisa ser imposto abruptamente. Ele pode se construir passo a passo sob aparência de progresso. Entrando no ponto crítico do vídeo, analisamos a convergência final dos elementos apresentados. Tecnologia, política, economia, cultura e segurança se unem para formar um ambiente propício à ascensão de uma autoridade global. Nesse momento, não descreve apenas um evento isolado, mas um processo abrangente e contínuo. A besta descrita em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, recebe poder sobre todas as nações, porque a própria estrutura do mundo moderno já está inclinada a favor dessa centralização. Entramos agora na síntese final, mostrando como todas as forças analisadas apontam para um momento decisivo na história humana. Instituições internacionais fortalecidas, economias interconectadas, tecnologia avançada, vigilância global e padronização cultural funcionam como pilares de um sistema unificado. A profecia, portanto, não descreve apenas um domínio espiritual, mas um modelo político concreto, capaz de reger as nações com autoridade absoluta. Ao apresentar esta síntese, o roteiro amarra todas as camadas narrativas e reforça que o cumprimento profético se torna cada vez mais plausível quando observamos a convergência global. Encerramos o vídeo destacando que os sinais observados em nível mundial indicam que a humanidade caminha para o cenário descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. O domínio sobre toda tribo, povo, língua e nação deixa de ser uma visão distante e passa a se tornar coerente com os rumos da política e da tecnologia atuais. Muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante.
porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.